E o título da minha mensagem hoje é Antes luz que trevas. Antes luz que trevas. E eu vou ler um versículo agora. Eu tenho certeza que se você está há mais tempo na igreja, se você conhece, se você talvez foi adolescente e passou pela igreja, você já teve medo desse versículo. Olha o que esses dois versículos dizem. Um está em Marcos e outro está em Lucas, mas é no mesmo contexto. Em Marcos 4, 22 diz assim: porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Lucas 8,17 diz: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Quem é que nunca sentiu medo desse versículo? Meu Deus, eu fiz isso. Mas esse versículo agora diz que tudo vai vir à luz, todo mundo vai descobrir isso que eu fiz. Todo mundo vai falar dessa situação, todo mundo vai não sei o quê. E então não tem como esconder, vai vir à luz, vai vir à luz, vai vir à luz. E a gente fica com medo daquilo. E você lembra do boletim que você mentiu para não entregar do canhotinho e fala assim, cara, vai vir à luz. Quando que eles vão descobrir? Se eles descobrirem, eu vou estar preparado para as consequências? E você entra em um loop louco de condenação, de medo. Por quê? Porque as trevas te levam ao medo. Mas a luz, ela não vem para te condenar, a luz, ela vem para te libertar. Quando nós erramos, o diabo logo vem com suas mentiras e tenta deixar você travado na escuridão. Ou seja, eu tinha erros lá no meu boletim, e o diabo logo vem com mentiras e ele tenta me prender aquilo. E eu vou ficar para sempre preso naquela situação, até que eu traga luz a ela. Eu vou ficar para sempre preso. Aquele negócio, o diabo vai ter domínio sobre aquela área da minha vida para sempre. Enquanto estiver trevas ali, é ele quem governa, é ele quem domina. Em várias áreas da nossa vida. Então, o segredinho, o escondidinho, é ali que o diabo zoa você. É ali que ele consegue manipular você, é ali que ele faz as coisas contrárias à vida que Deus planejou para você, com a mentira de que se aquilo for exposto, as consequências do seu erro cairão sobre você e você será punido para sempre, e para evitar isso é melhor continuar escondido. Aí você conta uma mentira, um dia é uma mentira, no outro dia é outra, 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 e ele vai mantendo você, porque você tem medo desse texto. Tudo que está em trevas vai vir à luz. Mas enquanto eu conseguir deixar em trevas, eu vou fazer. Enquanto eu não precisar passar por essa exposição, eu vou deixar. E você vai nesse loop, nesse trabalho louco de continuar mantendo escondido. Mas onde algo está escondido, o diabo aprisiona, e o desejo de Deus não é nos ver aprisionados, o desejo de Deus é nos ver livres. Por isso ele pagou a condenação que merecíamos, para podermos receber o perdão e andarmos na luz. Deixa eu lhe dizer algo, não importa o que você já tenha feito, não importa pelo que você já passou, não importa o que você tenta esconder, isso não importa, Jesus já resolveu. Jesus já resolveu, Ele já pagou a condenação, Ele já pagou pelo seu erro, Ele já pagou por aquilo que aconteceu com você. Não importa o que você tenha feito, Jesus já resolveu. Não fique aprisionado na mentira, não fique aprisionado nas trevas, deixe a luz de Jesus brilhar na sua vida. Permita a luz de Jesus brilhar na sua vida. Não existe nada pior, Deus nunca criou a mim e a você para nós vivermos debaixo de condenação, aprisionados por mentiras da escuridão, das trevas. Ele não fez nós para andarmos em trevas, mas Ele fez para trazer luz à nossa vida e nós podemos andar em liberdade. Quer ver? Deixa eu pedir um favor para o pessoal lá em cima. Tem alguém na luz? Você pode apagar tudo? Se conseguir pôr um fundo preto lá no telão também? Percebe, aqui você não vê as coisas nítidas. É bom que a gente está nessa distância social aí, daí não vai rolar beijinho, abracinho e tal, né? Mas aqui a gente não percebe as coisas. Mas acende a luz de novo, por gentileza.
Agora você tem controle, você tem liberdade, você sabe, consegue levantar da sua cadeira, você consegue ir para onde você quiser. Então a luz não expõe o que estava errado nas trevas. A luz revela o que você poderia viver como liberdade. Essa é a diferença. Então Jesus, quando Ele veio e nos expôs, Ele só fez com que a gente não precisasse mais viver oprimido pelas trevas. Ele não veio para expor você na sua condenação. O acusador é o diabo, não Jesus. Jesus veio para mostrar que existe uma vida de liberdade e você pode andar nessa vida sem nenhuma condenação. Essa foi a obra de Jesus por nós. Nós vemos esse aprisionamento de Satanás desde o princípio. Deixa eu ler Gênesis para vocês. Deus traz luz porque o diabo ele zoa nas trevas, no segredinho, no escondido. Olha o que está lá em Adão, falando sobre Adão e Eva em Gênesis 3, do 6 ao 10. Quando a mulher viu, preste atenção nisso, a mulher viu, ok? Ela viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram. Mas ela não tinha visto o fruto? Como que agora os olhos se abrem? Que loucura é essa? Não está esquisito? Ela tinha que ser cega antes para os olhos se abrirem. Né? Mas ela viu o fruto. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Perceberam algo que nunca tinham percebido com os olhos abertos de antes. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo, preste atenção, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Preste atenção, Eva viu o fruto, mas quando comeram seus olhos se abriram. Não foi estranho isso? O fruto, ele era no Éden, ele era no lugar espiritual que Deus criou. Claro que era físico, ok? Mas eram os olhos espirituais de Eva que viam o fruto. Eram os olhos espirituais de Eva que viam Deus no jardim. Eram os olhos espirituais de Adão que viam as coisas que Deus tinha para falar com Adão. De repente eles comeram de um fruto que trouxe o conhecimento do bem e do mal. E os olhos aqui que foram iluminados são os olhos da alma. Ou seja, a discussão aqui com a serpente, com Satanás, era o seguinte: se vocês comerem, vocês não vão morrer. Não, mas Deus disse que ia morrer. E nós não encontramos o texto falando que no momento em que eles comeram, eles caíram mole no chão e morreram. Que morte foi essa então? A morte espiritual. Porque morte para mim e para você significa separação. Foi lá no Éden onde o homem morreu, fomos separados de Deus, daquilo que nos trazia vida. Nós fomos separados então de Deus, e os olhos espirituais se fecharam, os olhos espirituais agora estavam em trevas, mas os olhos da alma abertos, para ter o conhecimento do bem e do mal. Agora nós não julgamos Adão e Eva não julgavam mais as coisas através do espírito da verdade, agora eles julgavam as coisas através da alma, do conhecimento do bem e do mal. Eles olhavam então para o mundo de uma forma natural, não mais da forma do espírito. O fruto se via de maneira espiritual, mas quando comeram, os olhos do espírito se fecharam e os olhos da alma se abriram para conhecer o bem e o mal. Ou seja, o homem parou de discernir as coisas espirituais e começou a ver com a alma. Como eu posso afirmar que os olhos espirituais se fecharam? Deus é espírito, não é? E Adão viu Deus vindo no jardim? Adão ouviu Deus vindo no jardim. Ele não via mais as coisas espirituais. É por isso que a Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, e não por ver Cristo. Porque agora as coisas espirituais nós aprendemos ouvindo, não mais vendo. Então, ele ouviu o Senhor Deus vindo no jardim, os passos. Ele não viu Deus vindo no jardim.
Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, eles não podiam mais ver Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre árvores do jardim. Então eles não sabiam onde Deus estava, eles escutaram passos e entraram lá numa árvore, debaixo de uma árvore, de uma moita lá, e ficaram escondidos. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando. Deus não se apresentou ao homem, porque eles não podiam mais vê-lo. Ele chamou o homem e perguntou: onde está você? E ele respondeu. Adão não sabia onde Deus estava, por isso ele respondeu. Se Adão conseguisse ver Deus, ainda conseguisse ver Deus que é Espírito, ele teria se apresentado e respondido. Mas como ele não sabia onde Deus estava, ele apenas respondeu do meio da moita. Não diz que ele saiu da moita para responder, ele diz que ele apenas respondeu, ouviu onde você está. Adão não sabia. Ele disse: ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo. Por que medo? Porque a Bíblia nos ensina que o medo supõe castigo. E nas trevas, a maior mentira que existe é: Deus vai condenar você. Quando os olhos espirituais deles se abriram, eles se fecharam, eles estavam em trevas. E logo eles se sentiram condenados. Ouvindo Deus, eles pensaram: se Deus me vê dessa situação, Ele vai me condenar. Ele vai me matar. Já que eu não morri, de fato, eles não entendiam também o morrer, é Ele quem vai me matar. Então ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Eles tiveram medo e se esconderam. O que isso está nos ensinando? Satanás sempre vai querer te conduzir às trevas. Sempre vai te conduzir às trevas, ao segredinho, ao escondido, ao não vou mostrar, ao eu preciso do meu mundinho, eu vou ficar assim, para que ele possa ter domínio sobre você através do medo. Essa é a estratégia de Satanás, uma mentira que te coloque em trevas, para que você seja dominado por ele através do medo. Porque o medo supõe castigo. Mas eu quero declarar sobre a sua vida hoje que é tempo de luz. Tempo de liberdade. Satanás não tem direito sobre você. Não tem direito sobre os seus pensamentos, seus relacionamentos. Ele tem que largar. Eu e você fomos feitos livres. O desejo de Deus para as nossas vidas é que sejamos livres, vivamos em liberdade. Satanás tem que sair da sua vida. Eu declaro tempo de luz. É tempo de luz. E é por isso que a Bíblia nos ensinando que é tempo de luz, luz é igual a Jesus. Eu quero falar um pouco sobre essa luz que é Jesus. Em João 8:12 diz o seguinte: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Ou seja, quem está com Jesus sempre andará em liberdade. Quem está com Jesus nunca andará com medo. Quem anda com Jesus nunca está em trevas. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, quem está com Jesus tem vida, aproveita de liberdade. Jesus não é luz para a nossa condenação, Jesus é luz para a nossa libertação. Quem está em Jesus nunca está em trevas. Você nunca será condenado em Jesus. Você vai ser sempre usufruir de liberdade em Jesus. Ele é luz para a nossa libertação. Ele é a luz que liberta do medo. Ele diz: eu sou a luz. Para abandonar os pensamentos, atitudes que nos trazem vergonha, nos prendem, nos machucam, não devemos lutar contra as trevas. As trevas já foram vencidas pela luz que é Jesus. Você não precisa ficar lutando contra esses pensamentos de morte. Você não precisa ficar lutando contra essas mentiras na sua mente. Você não precisa ficar lutando contra essas coisas. A forma de sairmos desse loop das trevas não é lutando contra as trevas, mas é recebendo aquilo que a luz já fez. Pois a luz me dá o direito de viver o que ela tem para mim. E o que ela tem para mim é liberdade. É poder ver com os olhos claros. Uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora que eu encontrei Jesus, eu vejo.
É isso que ele está nos ensinando. Eu sou a luz. Eu estava em trevas, eu não via as coisas claras, eu andava cego, eu andava tropeçando, eu não sabia para onde ia, eu vivia tateando, o diabo tinha domínio sobre mim, era ele quem me conduzia, era ele quem falava o que eu tinha que fazer, mas agora que eu encontrei a luz, que é Jesus, eu vivo uma vida livre, eu tenho liberdade, eu tenho satisfação, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou, é isso que ele está nos ensinando. Eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo nunca estará em trevas, mas tem vida. O que Jesus tem para nós é vida, é liberdade. Em 1 João, capítulo 1, do versículo 5 ao 10, e a continuação do texto está no capítulo 2, nós vamos ler tudo direto, está o seguinte: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Agora o capítulo 2, versículos 1 e 2 diz: Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Ou seja, Jesus já resolveu os pecados passados, os pecados presentes, os pecados que irão cometer de todo o mundo. Não existe como o pecado condenar você mais. A única coisa que existe é uma mentira do diabo que te aprisiona porque um dia você cometeu um erro. Mas nós temos a luz que nos justifica diante de Deus, que é o justo, Jesus Cristo, o justo. Mas o que eu quero ensinar para vocês é sobre aquela palavra confessarmos. Pastor Pio, há 5 anos atrás, ele pregou uma mensagem sobre isso. E com certeza ele explicou muito melhor do que eu vou explicar aqui. Então, deixa eu ver se eu tenho o título dela aqui ainda. Deixa eu só abrir o YouTube aqui. Jesus, nossa justiça, Pio Carvalho. Procure lá e escute. Jesus, nossa justiça, Pio Carvalho. A palavra confessar aqui não é o que nós fomos ensinados religiosamente, que é eu chegar para alguém e falar assim: pequei, errei, eu cometi tal coisa, eu fiz tal coisa. Não é isso. A palavra confessar aqui, no grego, é homologeu. Homologeu é um composto de 2 palavras, homo e logos. Homo é o mesmo, né? Homo é o mesmo. E logos é palavra. Ou seja, homologeu significa a mesma palavra, dizer a mesma coisa que o outro, concordar com, consentir, conceder, não rejeitar, não negar, confessar, declarar, admitir. Homologeu significa admitir, concordar. Ou seja, a Igreja Católica um dia abriu o confessionário e disse que nós tínhamos que confessar os nossos pecados para a pessoa, para alguém. E isso traz domínio e escravidão. Da mesma forma, quando o diabo usa, olha só, presta atenção nisso. Da mesma forma que o diabo usa o nosso erro, e ele fala assim: quando isso for exposto, você vai ser condenado, então não exponha para ninguém. A religião fala assim: se você não confessar, você vai ser condenado. Porque quando você confessar, agora eu é quem tenho o domínio sobre você. Eu sei seu segredo. Essa é a religião, eu sei seu segredo.
Então você tem que vir no culto, você tem que fazer não sei o quê, você tem que não sei o quê, eu sei seu segredo. Olha, eu vou ligar para sua esposa. Entende isso? E então, a religião imprimiu isso e nós achamos então que esse confessar é nos expormos aos outros, é como se os outros fossem juízes ou tivessem a possibilidade de dominar sobre nós, mas não é. Confessar é admitir, é deixar a luz brilhar, não é contar para alguém, é se expor à luz e usufruir da influência dela sobre nós. Luz não é confessar para os outros, luz é deixar Deus brilhar na sua vida ao ponto do passado não te influenciar mais. Vocês estão entendendo? Não existe como a luz não te influenciar, ou seja, ao momento que você se expor a ela, as trevas não têm mais como dominar você. E o que é confessar então? É admitir aquilo que a luz diz a meu respeito. É concordar com aquilo que a luz pensa a meu respeito. Confessar não é falar aquilo que você fez de errado. Confessar é aquilo que a luz fala de certo a seu respeito. É concordar com o que a luz pensa a seu respeito. Por isso, confessar o pecado não é falar o que você fez de errado, mas sim dizer o que a luz diz a seu respeito. Dizer o que a luz diz ao meu respeito é concordar com Deus, porque Deus não nos planejou para sermos presos nas trevas, mas Ele nos fez para sermos livres na luz, porque é na luz onde conhecemos a verdade a nosso respeito. E é quando declaramos a verdade da luz que nós nos vemos livres do pecado. Das trevas, é quando concordamos com Deus. Hoje, por exemplo, eu estava aqui de manhã, e aí eu estava orando ali em cima. Eu estava orando, estava indo de um lado para o outro e orando, falando algumas coisas e tal. De repente o Espírito falou comigo assim, ele falou assim, você não está orando como filho? Eu falei, ué, como assim? Pensei, né? Eu costumo discutir já, né? Não, sou filho sim, tal. Não, mas você não está orando como filho. Eu sei que você é, mas você não está orando como filho. E aí eu percebi que eu estava pedindo e falando de algumas coisas que eu já sou e tenho. Mas o Espírito Santo estava trazendo verdade, luz na minha vida. Nem sempre é sobre pecado e sobre erro. Às vezes nós temos algumas áreas em trevas pelo desconhecimento e o diabo domina aquelas áreas. E de repente ele trouxe luz, verdade. E aí eu comecei a orar como um filho, agradecendo por aquilo que eu já sou, já tenho, e declarando aquilo que eu quero ver, e não aquilo que está acontecendo. Orando de acordo com aquilo que eu quero ver, e não daquilo que eu estou vendo. O desejo das trevas é impedir a comunhão. Então, enquanto eu orava, não como um filho, não como luz, eu não conseguia ter uma resposta de Deus, eu não conseguia ter uma comunhão com Deus, porque as trevas me impedem disso. O desejo das trevas é impedir a comunhão. Mas o versículo que lemos nos ensina, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Ou seja, um segredinho, algo oculto, algo em segredo, ele afasta você da comunhão, seja com Deus ou seja com as pessoas. Esse é o alvo de Satanás, afastar você da comunhão, porque a comunhão é a vida de Deus para nós. Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. As trevas te aprisionam e te isolam da comunhão. Por isso, deixe a luz entrar na sua vida. Preste atenção, o resultado da luz em nós é comunhão. Aquele que se isola é porque está deixando as trevas influenciar você. O resultado da luz é comunhão, é a liberdade para amar, e não a exposição para a condenação. O resultado da luz não é a exposição para alguém te condenar, mas é você se expor à luz de Deus, aceitar os pensamentos de Deus a seu respeito. Isso é confessar, admitir o que Deus pensa, a luz pensa a seu respeito, e para você poder ter comunhão novamente, para você ser livre e poder amar novamente. A luz é o que traz vida e não condenação. O segredinho, o escurinho que você permitiu viver e agora se tornou algo grande, deixa eu lhe dizer, não há condenação. Deixe a luz brilhar.
Deixe a luz brilhar. Você está deixando de usufruir muito daquilo que Deus planejou para a sua vida. Deixe a luz brilhar. Comece a declarar e trazer a luz em meio às trevas. Quando ele estava me ensinando hoje de manhã a orar como filho, ele estava trazendo luz à minha comunhão com ele. E eu lembrei daquela parte da Bíblia onde a Bíblia diz assim, e a terra era sem forma, vazia, as trevas estavam lá, e de repente disse Deus, haja luz. Deus não disse, meu Deus, está tudo em trevas, temos um problema, vamos sofrer nas trevas. Ele não disse o que estava vendo, ele disse o que queria ver. Ele disse, haja luz, e houve luz. Ele concordou com a liberdade, ele concordou com a luz, ele concordou com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que ele planejou, com aquilo que ele pensou, ele concordou com essas coisas, e as trevas foram dissipadas pela luz. A Bíblia nos ensina que as trevas nunca conseguiram oprimir a luz é quem dissipa as trevas. Todas as vezes que você se expor à luz, com certeza você vai viver liberdade, vai viver uma vida nova. Para começar a concluir, Romanos 5:1 diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que esse versículo nos ensina? Ele nos ensina que nós já não temos condenação em Jesus Cristo, mas nós temos paz com aquele que nos deu a luz. Aquele que mostrou quem éramos e nos deu a oportunidade de vivermos a vida dele. Agora nós fomos justificados, ou seja, nós devíamos, mas não devemos mais. Nós merecíamos algo e agora não merecemos mais. Nós fomos encontrados em luz. Existe em Romanos capítulo 8, versículo 1, consegue pôr também, 8:1. A Bíblia diz o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação para mim e para você. Se a luz brilhar, nos apoiamos na liberdade, por isso a Bíblia diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo já foram justificados. Não existe mais como sofrermos. Ou seja, se você pensa que esconder algo é o que vai te fazer não sofrer, isso é uma mentira de Satanás. Ele quer te manter aprisionado aí. Mas a partir do momento em que você aprender a confessar o que Deus pensa a seu respeito, você vai deixar a luz brilhar. E aí você tem liberdade, e aí você tem a vida. Ele diz, eu sou a luz do mundo, aquele que anda em mim não está em trevas, mas tem vida. E 1 João 4,18 diz o seguinte: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O que é estar aperfeiçoado no amor? É concordar com aquilo que Deus tem a seu respeito. Isso é ser aperfeiçoado no amor. É ter os mesmos pensamentos que o amor, que é Deus, tem a seu respeito. E por que o amor expulsa o medo? Porque o amor é o que acaba com o castigo. E o medo supõe castigo. Pense comigo, Jesus é luz. Se ele brilha, não há condenação. Se não há condenação, o que alimenta o medo? Se o que alimenta o medo é o medo do castigo, da condenação. E quando ele brilha, essa condenação vai embora. A luz te liberta do medo. O amor perfeito lança fora o medo, pois anula o castigo pela luz. Vocês estão me acompanhando? Exponha a sua vida à luz. Não deixe o diabo te dominar. Não deixe as mentiras te escravizar. Não deixe trevas em alguma área da sua vida. Conheça aquilo que a luz pensa a seu respeito. Declare, admita, concorde com aquilo que a luz pensa a seu respeito. Isso é confessar. Isso é admitir. Admitir
é trazer a realidade de Cristo para a sua vida, é trazer aquilo que Deus pensa para a sua vida, e não falar dos seus erros. Não deixe o diabo te dominar. Seja influenciado pela luz e viva em liberdade.